Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre muito amado, mestre dos mestres, Senhor da vinha e da vida, reunidos aqui nos encontramos, Jesus, mais uma noite, aonde vamos estudar as suas lições de vida eterna, Senhor. Poderosa é a tua misericórdia, Jesus. Por isso te rogamos que envolva o nosso planeta, a toda a humanidade e a todos os irmãos, Senhor, que vivem momentos difíceis. Rogamos também que renove as nossas forças, Senhor, para que possamos seguir em frente, sendo fiel a Ti, Mestre amado. Que não possamos nos afastar de Ti. Assim, Senhor, também te pedimos que abençoe a nossa irmã Rita, que fará uso da palavra de hoje, e que ela receba vibrações de paz e de luz. E nós também, Senhor, possamos receber essas vibrações do Teu coração. Assim, te pedimos licença para mais uma noite de estudo. Muito obrigado, Jesus querido. Que assim seja, graças a Deus. Niltinho, me coloca como co-anfitriã. Rita, é com você, querida. Pedimos a todos que queiram fazer perguntas, que escrevam nos chats e também podem tentar levantar a mão, mas a ideia é que a Rita vá responder no final, nos 15 minutos finais, tá bom? Bom, já pode começar? Porque... Pode, querida. A palavra é com você. Bom, primeiro, como sempre, a gente tem que agradecer a bênção do trabalho, né? Depois de um tempo que nós ficamos afastados, né? Mas aí a gente tem a dimensão, né? Naquele dimensionamento de como faz falta, de como é importante esse nosso contato, esse nosso convívio, que no momento sendo via Zoom, mas é uma bênção também, porque eu fico imaginando que se essa situação estivesse ocorrendo numa outra época, nós não teríamos essa oportunidade. No mês passado eu não pude estar, porque, enfim,
por situação familiar, enfim, mas eu me comprometi com o Newton que eu voltaria em janeiro e agradecendo exatamente por isso. Como o tema era novo, perdão, era livre, e nós estamos na Escola de Médiuns, né, do GEAL, achei que seria oportuno, e nunca é demais, nós conversarmos sobre a mediunidade em si, né? O Newton me pediu também que, se eu pudesse abordar o estudo dentro, tá, de um pensamento de Joana de Ângeles, que seria interessante. E eu fui e fiz a pesquisa, inclusive passei essa apresentação, que é toda baseada em estudos, em mensagem, não só da Joana, mas também do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se dedica a essa parte de mediunidade de forma magistral. Então, eu fiz uma compilação e depois isso vai estar no chat, enfim, ou na gravação, não sei como é que o Guilherminho coloca para vocês acessarem, porque é sempre muito bom nós estarmos embasados, tá, em tudo aquilo que nós nos dedicamos. Se nós nos propomos, né, a realizar não só o estudo, mas participar na Casa Espírita como médiuns, é indispensável que nós nos dediquemos à preparação dessa tarefa. Ela não pode ser levada de uma forma descompromissada, de uma forma não dedicada, tá? E aí não quer dizer que essa dedicação seja, às vezes, uma dedicação exclusiva, que às vezes a gente se afasta do nosso lar e vai para uma casa espírita para fugir dos problemas no nosso lar e não resolve nem na casa espírita e não resolve nem no lar. Mas aí a própria mediunidade, o estudo dela, o exercício dela já nos coloca em posição de quê? De ter um equilíbrio. Então, quando eu fui consultar os textos de Joana, foi muito interessante, porque eu peguei um livro que é de autoria Manuel Filomeno de Miranda, mas que o prefácio, tá, é uma mensagem de Joana de Ângeles, de 1991, do livro Momentos de Consciência. Mas antes, Guilherminho, eu queria que você passasse, por favor, esse slide, enfim, essa foto. Tudo começou a Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, tá? Na sua segunda parte, ele desmembrando, dá o quê? Origem aqui, ao Livro dos Médiuns. É quando Kardec se dedica a estudar, coordenar, instruir, tá, todos aqueles que tinham esta faculdade paranormal, embora orgânica, tá? Isso aqui nós vamos ver. Ele faz esse estudo profundo e nos tira da ignorância, do desconhecimento, do preconceito que existia em função, e hoje ainda existe em alguns casos, do quê? Dessa condição nossa de sermos médiuns. Então, ele diz aqui, é um ensino especial dos espíritos, e a minha... Guilherme, tem como passar as fotozinhas para cima? Eu não sei como é que faz isso, porque eu não estou conseguindo... Ah, tá. Dos espíritos sobre a teoria, né, de todos os gêneros de manifestações, porque são as manifestações mediúnicas, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, que hoje a gente coloca como a educação, né, da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, que é a segunda parte. Então, ele, nesse resumo, ele já coloca tudo que vai tratar a obra, né? Mas é preciso que nós nos dediquemos a essa obra, que nós saiamos não só do Livro dos Espíritos como a base, mas para que, nas particularidades
e no nosso exercício da mediunidade, é muito importante que nós nos reportemos ao Livro dos Médiuns. Vamos lá, Guilherminho. No outro slide, eu abordo a página de apresentação desse livro, que é excelente, Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann, que é um tratado de mediunidade, tá? Em que ele faz além do Kardec, né? Quer dizer, ele chega e faz uma complementação e ele aborda todos os tipos das manifestações, todas as implicações que tem dentro da mediunidade e seus correlatos, tá? Então, na folha de rosto, Guilherme, ele diz o seguinte, extremamente atual esse livro, tá? Com os prodígios da ciência e da tecnologia, o ser humano projeta-se no macrocosmo, passeia na superfície da Lua, Aninha, esse é para você, hein? Constrói estações orbitárias e explora cada vez mais o espaço exterior. Penetra no microcosmo, revela o genoma, acabamos de falar nisso, a intimidade atômica e já opera maravilhas com a nanotecnologia. Então, nós vamos analisar esse primeiro parágrafo aqui, e se nós estivéssemos dentro de uma obra, né, que podia estar ainda na primeira metade do século XX, provavelmente metade disso aqui não existiria ainda. Nanotecnologia, então, nem pensar, né? O avanço do microscópio, que hoje em dia tanto nos beneficia, está nos beneficiando agora dentro da pandemia, o estudo que esses cientistas fazem, nós sempre estamos estudando o quê? O externo, o macrocosmo, vamos olhando para as estrelas, olhando para a Lua, sabemos de toda aquela dinâmica, fazemos as contas, a física quântica, e vamos nos distraindo, passando, e muitas vezes muitas coisas ficam pelo caminho. E aí tem nesse segundo parágrafo, ele diz assim, paradoxalmente, porém, foge ao conhecimento de sua própria realidade espiritual, interexistencial e multiexistencial, fazendo ainda presente o célebre desafio de Delfos, tão lembrado por Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos à nossa disposição todos esses recursos que nós vimos no primeiro parágrafo. Nos dedicamos às experiências, às pesquisas, ao conhecimento, de uma forma geral. Mas nós, muitas vezes, como ele diz, paradoxalmente, com toda essa gama de conhecimentos, ainda não nos conhecemos. Né? Então, vamos lá, Guilherme, passando para o outro. Quando eu falei que eu escolhi, entre aspas, que não foi bem escolhido na realidade, eu fui pesquisando e achei esse assunto, esse livro, Consciência e Mediunidade, ele faz parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que tem lá no Centro Caminho da Redenção, Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia. E esse projeto ele se dedica, né, ao estudo profundo da mediunidade, com a orientação de Manuel Filomeno de Miranda, que vem ao longo desse tempo todo fazendo esse estudo profundo de todas as implicações. O prefácio, e aqui, o Guilherminho, você pode passar, por favor, deste livro, e está escrito ali, a guisa de prefácio, é o que eu disse no início, a tal página de Joana de Ângeles, do livro Momentos de Consciência, que é esse livrinho aqui, o meu antiguinho, ó, de 91, em que atualíssimo, porque esse livro, Consciência e Mediunidade, ele foi publicado, você quer ver quando? Já em 2003, quer dizer, uma década depois ele foi publicado com uma série de outras situações. Bom, o que o Manuel Filomeno de Miranda e o pessoal, a equipe dele coloca, tá? E coloca como prefácio para que nós fiquemos
atentos ao exercício da mediunidade. Joana, que nós precisamos, como é que eu vou dizer, entender o pensamento de Joana, como a gente costuma falar. Porque, às vezes, as pessoas, às vezes me dizem, mas eu leio os livros da Joana, eu não consigo entender o que ela está falando, ela tem uma linguagem, às vezes, muito erudita, mas o que nós temos que estar atentos é exatamente esse pensamento dela, é o que ela está transmitindo ali. Então, vamos pegar um dicionário, vamos destrinchar o que ela está contando, mas o básico, às vezes, é nós lermos, inclusive, de voz alta, para entendermos o que ela nos coloca. Porque as ideias dela, elas são fabulosas, não só no sentido de que vão trazer o conhecimento em si, mas que também depois ela nos coloca à disposição, tá? Não digo de soluções, mas de caminhos para que nós possamos solucionar as nossas pendências e as nossas dificuldades. Então, essa página é maravilhosa. Guilherme, eu não sei nem se nós vamos ficar só nela, mas, de qualquer forma, as outras vão estar aí. No primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando os horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Ora, quando ela alarga, que a gente começa a ter o sentido dessa paranormalidade, é preciso que nós estejamos também atentos que caminho essa paranormalidade está quando nos alarga os horizontes da percepção, que realidades ela nos está colocando, né? Realidades profundas do ser e da vida. E aí nós voltamos lá no primeiro slide do livro Teoria da Mediunidade, em que ele diz: conhece-te a ti mesmo. Quando médiuns, relegamos, tá, esse mergulho no si, como diz a Joana, ou seja, no que nós tentamos decifrar de nós mesmos, decifra-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, nós sempre deixamos a desejar, nós sempre deixamos quase que pela metade trabalhos que poderiam ser extremamente profundos e dentro de um alcance muito maior nas nossas proposições mediúnicas. Então, ela continua aqui, explodindo. Isso são a forma de como a mediunidade, às vezes, se apresenta para nós. Com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de vária ordem, noutros aparece sutilmente, favorecendo a penetração nas mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal. Ora, por que é que pessoas apresentam uma mediunidade que poderíamos chamar de tão desequilibradas e outras que apresentam mediunidade de uma forma, como ela diz aqui, mais tranquila, mais serenas, mais atentas a outras situações dessas comunicações? Qual é a diferença? É a educação do médium, a educação mediúnica, quando ele já se propõe a perceber que mecanismos essas entidades, né, se utilizam para se aproximar de nós. Como estão as nossas faixas vibratórias? Olha, mediunidade é sintonia, né, e vibração. Se eu vibrar numa sintonia alta, que tipo de espíritos eu vou poder me afinizar? Ao contrário, se eu vibro numa faixa negativa, numa faixa perturbadora,
que tipo de espíritos eu vou poder me afinizar. Mas quer dizer que os espíritos com problemas, os espíritos que a gente chama de inferiores, dificuldades, não vão se aproximar daqueles que têm uma faixa vibratória mais alta? Vão. Em que situação? Em que estas pessoas poderão fazer o atendimento de uma forma mais embasada, tranquila, e que vai tranquilizar e que tratar e fazer a terapia dessas entidades espirituais que estão necessitadas. Agora, nós precisamos cuidar, sim, aonde nós estamos transitando, qual é a nossa faixa que nós escolhemos, igual nós sintonizamos as rádios, né, de FM, que tipo de música nós vamos querer, como nós sintonizamos o televisor ou o vídeo, enfim, que tipos de programações nós vamos querer. Que tipo de conversação nós vamos ter com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa forma de tratar as pessoas que estão dentro dos nossos lares. E aqui eu vou tratar de lares porque a sociedade é o reflexo desta célula e ela não pode ser relegada. Se nós queremos uma sociedade mais justa, mais equânime, mais tranquila, mas com maior conhecimento e, na realidade, também mais acolhedora, nós precisamos começar a tratar dos nossos lares. Então, que faixa vibratória nós, no caso como médiuns, transitamos dentro desses nossos lares? Que faixa nós precisamos, ou melhor, nós escolhemos para sintonizar? Em contrapartida, como ele disse, paradoxalmente, se eu não me conheço, se eu não olho para dentro do meu interior, se eu não me analiso, se eu relego isso para depois, como é que eu vou alcançar paulatinamente esse equilíbrio? Vamos lá, Guilherminho. O outro parágrafo. Irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia, capta e transmite impressões que propõem mais equilíbrio aos quadros da vida. Ou seja, eu capto e transmito. O que eu captei, o que eu vou transmitir. Ao mesmo tempo, aqui cabe, talvez, nós fazermos uma observação que, dentro do trabalho mediúnico, à medida que eu capto um espírito problemático, o atendimento a ele, independente, tá, daquele que está ali dirigindo a reunião mediúnica, que está como terapeuta, e que o médium está contando a história daquele espírito que está se comunicando, esse médium precisa se preparar no sentido de quê? De fazer um anteparo para que essas mensagens comecem a ter a misericórdia, a caridade do sentimento e da orientação na hora em que ele vai se comunicar comigo, no caso. Eu tenho que ter, mesmo inconsciente, eu preciso me preparar para que essas comunicações elas já comecem a funcionar em mim como uma forma de terapia. Eu preciso me preparar psíquica, mental, né? Psíquica, espiritualmente falando, vibratoriamente falando, para que esse espírito já se sinta tratado naquele momento em que ele vai precisar da minha ajuda, da minha participação. Além das manifestações peculiares aos atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Eu acho que já fiz essa referência aqui anteriormente. Nós, como espíritas, já não podemos mais fazer uma separação. Eu estou aqui agora, eu sou esse corpo, né, físico, e eu tenho uma realidade espiritual. Elas são interligadas. Eu sou resultado daquilo que o meu espírito vem realizando ao longo das minhas existências. Eu não posso me dissociar. Então, na parte mediúnica é também assim.
eu vou construindo, vou fazendo, eu vou moldando isso em mim, tá? Vocês me desculpem eu estar dando o exemplo de em mim, mas é simplesmente uma forma de falar. Considere-se como vocês também, tá? Então, quando eu faço isso comigo, quando eu já não tenho mais essa barreira que divide, eu consigo entender e me dedicar mais amplamente ao exercício da mediunidade. Aí continua. Como é que vai se delineando esse quadro mediúnico, né? A princípio, surge como reações estranhas, de presenças psíquicas ou físicas algo perturbadoras. Quem são esses espíritos? Como é que eles chegam? Como é que é a dinâmica desse pensamento? Eles comunicam conosco pelo pensamento. Eles encontram, tá, um campo magnético vibratório em que eles se aproximam de nós. Tá? E aí vai gerar medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em momentos, turba-se a lucidez, para noutros abrirem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um tipo mais sutil de realidade. Ou seja, às vezes nós estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos com medo, não sabemos de quê. O que pode ser isso? Aí eu paro e me analiso. De onde vem essa minha ansiedade? Eu estou com medo de quê? Eu estou com problemas de incerteza, eu estou insegura por quê? Aí eu vou, não acho nada, teoricamente. Nós, como médiuns, o que nós temos que fazer? E aqui mais na frente, daqui a pouco, nós vamos abordar isso. Nós temos que entender que nós estamos dentro de uma aproximação, muito provavelmente, tá? Uma aproximação psíquica espiritual, em que nós demos condições para que este espírito, essa entidade, se comunicasse comigo. Eu dei o quê? Condições até físicas que viajam através do pensamento. Pensamento é energia, eles sabem como faz isso e chegam até nós. A forma de acolhida, tá, é que vai diferenciar. Porque também eu posso estar com uma vibração num nível, porque eu orei, porque eu escutei uma boa música, porque eu inundei a minha casa de boas energias. Que espíritos chegarão ali? Não pensem que eles chegam também lá para descansar, não. Eles chegam para dizer, olha, você tem que trabalhar. Está precisando de fazer determinadas coisas. E aí vem o quê para nós? Vem as inspirações, vem as ideias e diz, meu Deus, de onde que eu tirei essa ideia? Aí eu começo a solucionar um problema, eu começo a entender determinadas situações que antes eu não entendia, eu começo a me sentir melhor, porque eu vibrei numa outra faixa, né? À medida que se desdobram as capacidades de silêncio interior e captação das delicadas interferências, mais se afirma a soberania parafísica, demonstrando ser ela o agente das ocorrências no plano sensorial. Então, quando eu me recolho, né, quando eu tiro aquele momento para que eu analise o meu papel como ser imortal que sou, e isso deveria fazer parte, tá, da nossa existência como um exercício, eu começo a ampliar essa capacidade. E, à medida que eu amplio, eu também melhoro a qualidade. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. Olha lá, vamos lá. Aquisição da consciência. A aquisição da consciência, ela também fala nesse livro, né? Quando você discerne entre... você consegue ter as suas decisões baseadas num equilíbrio. Mas como é que eu vou conseguir esse equilíbrio? Então, ele diz aqui o seguinte, é um efeito natural do processo evolutivo.
essa conquista, ela vai permitir a gente fazer o diferenciamento, tá? Entre o bem e o mal, o certo, o errado, o dever, a responsabilidade, nobre, vulgar, todas essas situações, liberdade, libertinagem, quando nós vamos delineando e conseguindo entender não só como conceitos, mas também como vivências, essa consciência vai se sedimentando, ela vai se estabelecendo. À medida que nós vamos tendo esse tipo de vivência, nós vamos conseguindo entender que nível consciencial nós estamos. Mas eu preciso querer e estar atento a isso, né? Então, você consegue, dentro do teu nível de consciência, quando você pega, por exemplo, uma obra, chamada uma obra que se diz espírita, né? Que você já tem todas aquelas informações, que valores essas obras que se dizem espíritas estão te trazendo? Valores doutrinários, valores ético, moral, filosófico, espiritual. Nós temos que ter todo esse conjunto para poder começar o quê? A sedimentar essa nossa consciência. A consciência, ela é resultado de muito trabalho, porque ela é um patamar evolutivo. À medida que nós vamos avançando nas nossas conquistas morais, né, ela vai se apresentando e se tornando mais evidente, né? Até as nossas decisões, elas passam a ser muito mais tranquilas, elas passam a ser mais, como é que eu vou dizer? Elas têm mais consistência. Segurança. Consistência. Bom, a mediunidade... Aí tá. A faculdade da consciência superior ou espírito imortal reveste-se de órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Elas existem porque o corpo está aqui e elas podem se utilizar do corpo, tá? Bom, vamos lá. Tem que andar mais um pouquinho. Não é sintomática de evolução, tá? Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Ou seja, a mediunidade, ela pode servir, pode não, ela serve na realidade como o quê? Como algo que depura, que limpa, que tira dos nossos porões morais, se nós podemos chamar assim, aquelas imperfeições que a gente vem acumulando e carregando de séculos em séculos. E como existe a misericórdia divina, e nós sendo médiuns, à medida em que isso vai sendo liberado, porque vai sendo liberado aos poucos, nós também vamos alcançando o nosso equilíbrio consciencial. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não quero saber de trabalho mediúnico, a gente sofre muito, a gente tem que ter compromisso, nós não podemos... Nós ainda ficamos como diz no dito popular, em cima do muro. Para onde eu quero ir? Eu nem me decido se eu quero seguir dentro de uma conduta, né, que vai me levar que a gente fica buscando felicidade, 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 mas a gente acaba não construindo essa felicidade, né? Que é o quê? Esse nosso aprimoramento íntimo. Então, eu não decido por esse lado, mas, ao mesmo tempo, eu fico de olho ali, querendo não ceder espaço e continuando o quê? Na irresponsabilidade. Então, não é a mediunidade que é a responsável, entre aspas, pelo nosso sofrimento, absolutamente ao contrário. Nós é que não cuidamos das nossas participações, da nossa forma evolutiva de nos apresentar. Então, quando ela vem com esse tipo de demanda, né? Quando nós viemos com essas chamadas mediunidades, muitas vezes, provação, elas estão o quê? Para nos chamar a atenção de caminhos e situações que nós temos que prestar atenção e realmente estabelecer o quê? Contato com ela. Aonde eu estava? Quando é isso?
Quando a consciência... Quando a consciência lhe identifica a finalidade superior, resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano e esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. Ou seja, quando eu não estou negando mais a minha mediunidade, quando eu resolvo educar, quando eu resolvo entender, quando eu resolvo me preparar para estar como o quê? Como aquela função de trabalho. Não existe, como é que se diz? Privilégio. Existe trabalho. É para isso que eu tenho que me colocar. E aqui diz o seguinte: a mediunidade é a ponte valiosa unindo os hemisférios da vida e da morte físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existentes. Essa imagem da Joana é muito forte. Primeiro que ela conta o quê? Que a mediunidade é uma ponte. Segundo, ela diz o quê? Que nós vamos eliminar aquele fosso. O que é um fosso? É aquele buraco profundo, aquela situação muitas vezes amarga, aquela coisa escura dentro. É um sentimento. Tá? Ela usa uma figura, uma metáfora, mas que traduz, às vezes, o sentimento que nós temos. Eu estou no final da linha, eu não sei o que fazer, a minha vida é um desespero, nada dá certo, é tudo errado, eu só me encontro com pessoas que me prejudicam, a violência está presente. Isso é um fosso. Isso é um fosso. E esse fosso nos faz desequilibrar toda a nossa energia com que nós preparamos a nossa manifestação, ou melhor, quando nós preparamos essa nossa ponte em relação ao lado espiritual. Agora, que pontes que nós podemos focar para preparar essa nossa, vamos dizer, para melhorar esse fosso separatista entre o físico e o espiritual? Nós temos 4 focos que nós podemos fazer. Primeiro deles, a oração. A oração que diz aqui, como é que eu vou orar? Eu tenho que agradecer e ser reverente ao Criador, até por eu estar aqui existindo numa oportunidade física e por eu ser uma criatura imortal. Nós somos imortais, espíritos imortais. Então, eu tenho que ter o quê? Essa ligação com o superior, com a divindade, com Deus, orando, agradecendo e sendo reverente, reconhecendo não o que a gente costuma dizer com a minha inferioridade, mas com o meu patamar evolutivo que eu preciso alcançar esferas mais altas. Depois, há algo que nós aqui no Ocidente não utilizamos, que no Oriente é muito utilizado, que hoje em dia até que nós já estamos abrindo a nossa mente um pouquinho para isso, que é a meditação. A meditação, o que ela necessita, né? Nós precisamos de estar quietos, embora o pensamento, no início, ele acelera, o pensamento não para, como se diz, ele é um corcel, né? Mas eu tenho que aprender com essa disciplina de pensamento, eu vou conseguir me enxergar. E quando eu me enxergo, eu tenho outra ponte formada, com mais tranquilidade, para poder fazer com que as entidades que precisam, no caso, acessar a minha participação, encontrem em mim um porto seguro para que elas traduzam as suas pendências. O médium, ele é um tradutor, ele é um terapeuta, tá? Mas ele também é um tradutor. Eu não posso reagir com violência dentro de uma sala mediúnica, mesmo que esse espírito venha violento. Eu preciso me educar, eu preciso me pacificar. Então, a meditação vai escutar, tá, a resposta de Deus.
Então, nós já temos a oração e temos a meditação. Depois, nós temos a ação. Eu vou agir conforme essas duas ferramentas me proporcionarem condições. Eu orando, meditando, encontro um caminho comigo mesmo, seguramente, a minha ação vai ser muito mais efetiva, vai ser muito mais positiva, muito mais atuante. E, finalmente, o estudo, que é a forma que diz o seguinte: o resultado da criatura aprender, apreender e compreender a obra divina. Se eu me distanciar da obra divina, se eu não entender as leis divinas, dificilmente eu vou poder exercer a minha mediunidade da forma mais ampla possível. Sempre vou estar desequilibrada em algum ponto, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vou estar insatisfeita com alguma situação, sempre vou transferir para os outros uma responsabilidade que é minha, né? Então, esses mecanismos de acesso à mediunidade, de educação à mediunidade, eu não posso exercer a mediunidade, ou melhor, não devo, né, exercer a mediunidade sem estar com tudo isso, e tem que estar um estudo muito solidificado. Eu não posso ignorar o estudo. Como é que eu não vou saber em que circunstâncias esses espíritos se aproximam de mim? De que forma eu vou poder exercer essa mediunidade sem saber quais são os patamares? Que tipo, entre aspas, de mediunidade que eu tenho? Como é que eu vou psicografar uma mensagem? Como eu vou fazer? Vou dar um passe? Como eu vou fazer uma psicofonia? Enfim, todas as formas de mediunidade, de manifestações que se apresentam, eu preciso entendê-las, trabalhá-las e educá-las, tá? Para que isso seja um serviço de qualidade. Nós precisamos nos qualificar. Por ela transitam energias libertadoras do conhecimento, do amor, da razão. Quando, porém, desgovernada, faculta a passagem dos rancores, dos desforços, da aflição. Caminho para obsessão. Né? Quando nós perdemos o freio numa ladeira, o que vai acontecer com o carro? Dificilmente ele vai sair bem da história. Ele vai bater no barranco. A forma, a velocidade, né? o aclive, que vai estar declive, como é que nós vamos bater com esse carro? É a nossa mediunidade. A consciência da realidade espiritual do ser humano proporciona-lhe campo de desdobramento infindável que todos podem alcançar. Então, ela fez a apresentação total de como essa consciência dessa realidade pode se processar, que possibilidades ela te traz, e agora ela diz o seguinte: se registras a presença psíquica de seres desencarnados, ou se te sentes presa de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação, que nós já falamos aqui. Por que eu estou inquieta? Por que eu estou insegura? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com medo? Se eu não tenho um motivo real, aparente, eu vou parar, vou orar, vou me aquietar, me recolher e entender e ajudar. Porque à medida que eu oro, eu estou ajudando aquela entidade que está se aproximando de mim. Hora de início, olha aqui, e a escuta é, né, botar o ouvido, lembra do estetoscópio do médico? Ele bota e, através da meditação, a gente consegue, muitas vezes, entender o que está acontecendo. Mas nós temos que nos preparar. Antes da reunião aqui, o que foi feito? Foi lido uma página e foi feita uma oração, para que nós pudéssemos imantar esse ambiente que nós estamos, apesar de cada um estar nos seus lados. Mas nós temos liames, nós temos ligações psíquicas, nós temos ligações vibratórias que
a espiritualidade, todos aqueles mentores da casa de André Luiz nos colocam o que é à disposição como ferramenta. Nós não estamos aqui desamparados. Numa circunstância, inclusive, para nós aprendermos a disciplinar as nossas atitudes. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras alentadoras. Verás pessoas queridas acercando-te de ti. Muitas vezes as pessoas começam a apresentar aquela mediunidade mais ostensiva e o que acontece? Elas correm, elas têm medo. Elas não querem saber. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento. Não sabem que ferramentas isso pode... Como é que nós podemos trabalhar essa mediunidade, né? Não és uma realidade estática, determinada. Não, nós somos uma massa, que nós somos um modelo que estamos ainda sendo elaborado. Isso que é o bom. Sabe por quê? Porque, às vezes, nossa existência agora não está sendo uma existência fácil, não está sendo uma existência confortável, está sendo uma existência de muitas, como nós chamamos de provações, de muita expiação, enfermidade, problema econômico, perda de emprego, enfim, problema é que não falta. Mas aí você fala, puxa vida, mas será que só tem problema para mim? O bom é que nós estamos elaborando o futuro, o nosso futuro espiritual. Como que eu estou lidando com esse meu problema no presente? Como que eu posso transformar esses problemas em aprendizado para que eu, no futuro, se eles vierem aparecer novamente, como é que eu vou poder lidar com eles? No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joeirar, aguardando o arado da tua atenção. Ou seja, você vai filtrando, você vai peneirando e passando pelo filtro da peneira as coisas que que podem passar, e aquelas que ficaram ali são aqueles grumos que nós precisamos de resolver. Isso é um pensamento de Joana muito interessante. Às vezes a gente fala, se você for ao pé da letra, às vezes você não consegue entender. Mas quando ela coloca essa metáfora, né, que você tem que peneirar, é perfeito, porque quando você peneira, às vezes, uma farinha, um açúcar, o que seja, algo assim, vai passar a parte fininha, que é o que você vai aproveitar, e em cima vai ficar o quê? O grumo. Ou você desmancha, ou você vai desprezar. Não, você vai ter que entender o que tem ali. O que ficou na peneira, em cima, é o que nós vamos ter que prestar atenção. Vamos lá, Guilherminho. Vai dar tempo não, hein? Que horas são? Nem sei. Tá, já acabou. Sem constituir-se num privilégio, é conquista que se te apresenta fascinante para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Por ela terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda. Talvez, em algumas ocasiões, te conduza aos sítios do sofrimento e às pessoas angustiadas que também fazem parte do contexto da evolução. Mediunidade não é privilégio, ao contrário, é muito trabalho. Conquista que você vai fazendo todo santo dia, tá? À medida que você cresce, quando você compreende a mediunidade, você tem condições de realização. Quando ela diz que você vai ter acesso a paisagens felizes e que existem essas paisagens felizes, mesmo, tá? Ou apesar de você estar passando por muitos problemas, você vai conseguir canalizar essas sensações que vão te dar o quê? Vão dar alento, te dar esperança, vai te dar ânimo, vai te dar condições de você conseguir prosseguindo, entendendo que as dificuldades são feitas para serem superadas e que, apesar delas, existem mentores, existem os nossos tutores, os nossos guias espirituais que estão ali nos ajudando. Então, quando elas conduzirem a sítios de sofrimento, faz parte da evolução. Quando nós tivermos essas condições de acessarem aqueles 4 patamares que nós nos referimos, a oração, a meditação, a ação e o estudo, nós vamos conseguir, com base, tá, levar isso adiante.
Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou sentar, chorar, não fazer nada e deixar de ajudar aqueles que chegam perto de mim. A mediunidade é exatamente para isso, para nós entendermos as nossas dificuldades, lidarmos com elas e ainda abrirmos um espaço para ajudarmos aqueles que chegam até nós e que necessitam nosso trabalho com a mediunidade. Nos outros momentos de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. Então, quando tenho essa segurança, eu levo comigo aquelas pessoas que precisam de ajuda. A mediunidade, para ser dignificada, necessita de luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Conhece-te a ti mesmo. Se nós não fizermos esse mergulho na nossa consciência, se nós não fizermos esse balanço, esse equilíbrio do certo, errado, do bem e do mal, que é muito relativo para muitas pessoas, mas basta entender que o bem e o mal, o bem é tudo que está íncito, que está tudo inserido nas leis divinas, e o mal é tudo que dali não faz parte e das consequências da sua desobediência. Antes de estudar a mediunidade mais aprofundadamente, Allan Kardec perguntou aos mensageiros da luz, conforme o item 408 do Livro dos Espíritos: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Os veneráveis elucidaram. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Às vezes nós estamos naquele soninho, né? É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Conscientizando-se desta rica possibilidade mediúnica ao teu alcance, faze silêncio interior, meditação, estuda a tua faculdade, e meditando, entra em sintonia com o teu guia espiritual, a fim de que ele te conduza com segurança, iluminando e fortalecendo a tua consciência. Ou seja, nós temos que nos preparar para estarmos sintonizados com toda essa gama de espíritos que chegam até nós, que nós estamos mergulhados, tá? Num universo de espíritos que nos cercam. Né? E, para isso, nós precisamos de trabalhar muito bem a nossa energia e o nosso autoconhecimento, o nosso auto-perdão pelas nossas dificuldades, né? A nossa auto-iluminação. O que há de mais profundo em nós, o nosso espírito. Muitas vezes nós não conseguimos, obviamente, a maioria, nós não conseguimos enxergar todas as nossas pendências, mas esse é o caminho. Falei muito, né, Guilherminho? E agora? Você passou um pouquinho do que você previu, dos 15 minutos. Aí é que eu falei. Bom, vamos ver. Nem falei Tem nada. Tem uma pergunta aqui já colocada no chat. Quer que leia? Quero. Deixa eu ver. Se eu apertar aqui, ela vai sair? Aqui, bate-papo tem 9, não sei. Não, lá no final, a última. A última é uma pergunta. Você coloca a mediunidade em organismo físico normal. O que dizer de organismos não íntegros, como em autistas? O organismo do autista é perfeitamente íntegro. Tá? Vamos dividir aqui. Tá? O que é um autista? O autista ele é uma condição que, hoje em dia, para quem estuda como é que se diz, nesse campo, né? O que acontece com o autista? Primeiro que tem vários tipos, né? Várias modalidades, vamos dizer assim. Então, se coloca até como uma condição neuropsíquica que está aparecendo agora, ou melhor, sendo detectada com maior... não digo nem facilidade, né? Com maior atenção. Né? O autista, dependendo da causa daquele autismo, né?
Uns dizem, há correntes que dizem, tá? Isso nós estamos falando dentro de doutrina espírita, não vamos falando dentro da doutrina espírita, que esses autistas, eles, de alguma maneira, malbarataram, desperdiçaram, enfim, há uma existência anterior. O cérebro, tá? O cérebro é íntegro. A decodificação da informação, a passagem do que o espírito tem, que está aqui armazenado, para esse corpo físico, por uma questão, tá? Vamos chamar kármica, o que seja, ou de lei de causa e efeito, ela está embotada. Não impede que autistas manifestem ou tenham manifestações mediúnicas. Como isso é feito, como isso é, vamos dizer assim, para eles, dependendo do tipo de manifestação que eles têm, porque uns são totalmente embotados, eles não conseguem nem conversar, eles não conseguem se comunicar, eles são muito, como é que se diz? Eles são muito concretos, né? A parte sensorial deles é complicada, a parte dessa interpretação e da decodificação, para eles é difícil, mas não impede, inclusive, para aqueles que têm filhos autistas e que têm crises, principalmente noturnas, às vezes. Eu não sei se você está perguntando se você tem algum... também não é importante isso, é só... Assim, não é que não é importante, não é... Para eu responder, eu não preciso saber isso. O que eu estou dizendo é que muitas crianças autistas têm o chamado terror noturno. Acordam gritando, acordam agitadas, acordam se debatendo. Tá? Às vezes elas não verbalizam. E o que é isso? São assédios espirituais que eles têm, muitas vezes, essa ligação com os adversários espirituais. O que nós temos que fazer como pais, mães, avós, enfim, que estão ali tutores de crianças e de jovens, enfim, autistas? Orar junto a eles, para que isso possa ser, não digo neutralizado, mas pelo menos amainado. Uns dizem que o autista, tá, ele vem de outras esferas e que quando chega aqui, o aparelho dele, tá, existe um descompasso, vamos dizer assim, entre a parte que ele tinha numa outra esfera, tá, num outro organismo em que ele era revestido, e chega aqui a nossa matéria tão densa que existe um choque. E isso faz com que se desequilibre esse mecanismo. Mas ele preserva, às vezes, aquelas informações. Nós vemos autistas, chamados autistas, né, que nós deveríamos chamar, na realidade, são aquelas criaturas dentro do chamado espectro autista, porque o espectro é amplo, assim, é muito amplo. Quando eles estão inseridos nesse espectro, o que vai acontecer? Eles, muitas vezes, são pessoas extremamente ditas inteligentes, resolvem problemas infinitos, da mais alta complexidade, as chamadas crianças que são superdotadas, tá? Que também estão dentro do espectro. Tá? Então, isso não impede. O organismo da criança, ou, enfim, do jovem, ele é íntegro. A questão está ali na comunicação, ou melhor, no processamento das informações. Respondi alguma dúvida, pergunta, que não ficou claro, porque isso é um assunto muito vasto. Eu acho que você fez uma boa abordagem. A doutora Sueli colocou aqui que tem testemunhado alguns casos e perfeito acrescido na prescrição. Ficou claro, ela disse. Então, ótimo. Porque isso é um estudo, isso daria... tem livros, inclusive, nas tais chamadas criança cristal, criança índigo e tudo. Se você vê, muitas vezes a criança, olha só para um detalhe que eu não sei se vai dar tempo. Eu estudo isso de alguma maneira, acho muito interessante, porque isso para mim é muito instigante. Eu recebi de uma pessoa amiga, enfim, um estudo que é feito pela Universidade de Harvard, tá?
em que crianças que eram ditas autistas, uma pesquisadora indiana, mas que tem também a cidadania inglesa, ela entrou em pesquisa junto com a Universidade de Harvard, e ela chegou, através dos eletroencefalogramas, depois até posso botar o nome dela aqui, se vocês quiserem, o nome dela é Aditi Shankar Das, e que ela fez uma descoberta que crianças que muitas vezes eram diagnosticadas erroneamente com autistas, o que elas tinham era uma espécie de, como é que se diz? Descargas neuronais no cérebro que faziam com que essas descargas neuronais, que poderiam ser chamadas de epilepsia, elas não tinham aquela forma clássica de epilepsia, de ter a convulsão, de ter todas aquelas manifestações, mas elas ficavam aparentemente plácidas. Mas quando você fazia o eletroencefalograma, era assim impressionante a quantidade de choques, entre aspas, que elas levavam daquelas sinapses e que desequilibrava o cérebro. Como é que elas se manifestavam? Um comportamento autista. Mas elas não eram autistas, vamos dizer assim, de raiz, de origem. Então, isso tudo ainda é muito amplo para ser estudado e para ser descoberto ainda. Foi? Rita, foi ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou. Tá. Eu vou compartilhar aqui para as pessoas saberem, né, que além do prefácio, né, desse livro, da mensagem da Joana de Ângeles, que prefacia esse livro, você tinha a intenção de trabalhar também o livro Mediunidade, Desafio e Bênçãos, do espírito Manuel Flomeno de Miranda, a gente sabe pela psicografia de Divaldo Franco, né, Mediunidade, e tinha também a intenção de trabalhar do livro Médiuns e Mediunidade, do Viana de Carvalho, também pela psicografia do Divaldo, o Ser Médium, né? Mas, como o nosso tempo acabou, não dá. A gente vai Mas sabe o que eu acho? Vai ilustrar muito, Guilherme. As pessoas que forem ler, são maravilhosos esses livros. A gente vai encerrar e deixar depois para as pessoas aberto para você responder mais coisas, tá bom? Isso. A Marli vai fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, por esses momentos que aqui passamos, com esse estudo maravilhoso feito pela nossa irmã Rita. Que ela continue, Senhor, levando esse conhecimento por todos os lugares que forem convidada a falar de Ti. Obrigado, Jesus, pelo esclarecimento sobre a mediunidade, pela noite e pelas Suas bênçãos, Senhor, que nós recebemos sempre, pela fé, esperança, que sabemos que isso também passa. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos seguir sempre para frente e para o mais alto. Agradecemos a nossa casa de oração, a esses mentores amados que sempre nos amparam e nos consolam. Assim, Senhor, nós pedimos licença e damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.